eu vou fazer uma afirmativa muito interessante aqui. Todo cristão é missionário. Presta bem atenção à minha afirmativa. Todo cristão é missionário que pode ser usado por Deus. No domingo próximo passado, nós tivemos a oportunidade de receber aqui um dos missionários que o Conselho da Igreja faz uma parceria, ajudando-o, né, na sua preparação para ir para o campo missionário. Mas qualquer crente pode e deve evangelizar, qualquer um. Porém, Deus escolhe pessoas chaves para tarefas missionárias específicas. Deus escolhe pessoas chaves para isso. E aqui na circunstância a gente observa, por exemplo, a escolha de Paulo. Paulo foi escolhido para ter um ministério especial, específico. Certa vez eu preguei aqui também nessa igreja, falando sobre lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, que fala sobre um diácono chamado Filipe. Lembrando do nosso Filipe, que está ali na nossa técnica, né? Filipe, né? E Filipe estava muito bem evangelizando lá na Samaria e tudo mais, né? E foi então que ele foi chamado pelo Espírito Santo de lá para vir exatamente para aquela região da Judéia, para evangelizar um eunuco. Lembra desse detalhe da palavra de Deus? Evangelizar o eunuco. E existem alguns detalhes da palavra de Deus que estão implícitos, e você começa a entender. Por exemplo, naquelas circunstâncias que eu estou me referindo, está lá escrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, o eunuco vinha lendo um determinado texto da palavra de Deus, que era lá do profeta Isaías, que ele vinha lendo, e ele estava sem entender aquilo que estava lendo, e no carro que ele estava conduzindo, quando eu falo carro, não entendo um carro de 4 rodas, igual na nossa época aqui agora, evidentemente, era tipo uma biga, que era conduzida por cavalos, etc. E ele ia ali conduzindo aquilo. Eu quero crer que Filipe começou a acompanhar aquilo ali, dando as suas corridinhas e acompanhando para ouvir o que ele estava dizendo. Porque senão, se ele não desse uma corridinha, ele não ia acompanhar o passo do cavalo, digamos assim, né? O cavalgar que estava ali. Aí eu fico imaginando o seguinte: olha como é que Deus é tão sábio, né? Tão maravilhoso. Escolheu o homem certo para estar ali. Não está escrito na palavra de Deus, mas eu acredito que Filipe, ali naquela circunstância, ele era meio atlético, né? Ou seja, ele tinha boa condição física e foi ali acompanhando aquilo. Se fosse assim um barrigudinho igual a mim, né? Não ia conseguir, né? Não ia dar certo, né? Mas Filipe estava ali na boa, foi acompanhando, etc. e tal, e ele evangelizou o eunuco, e depois que o eunuco certamente entendeu que a salvação era só em Jesus, o eunuco ainda perguntou assim: aqui, eu quero ser batizado, e ali ele foi batizado. Lembra da circunstância, né? Meu foco não é isso, eu estou só fazendo isso daqui, essa introdução aqui desse texto, para mostrar que Deus chama homens para determinadas situações especiais. Nas circunstâncias aqui, Paulo foi chamado para um ministério específico. Paulo foi separado para a obra missionária. Ele, Paulo, possuía 3 chamados. Desses 3 chamados, eu também tenho e você também tem. Por exemplo, o primeiro chamado é o chamado para ser cristão. Você tem ou não tem um chamado para ser cristão? Ou seja, todos nós temos um chamado para ser cristão, não é verdade? Mas ele tinha um outro chamado, o chamado para ser apóstolo. Isso não é comigo. Isso era só com aqueles que estão lá. Esse era um chamado específico de Paulo. E um terceiro chamado era um chamado para a obra missionária. Obra missionária. Ele foi chamado para esse propósito, né? Por exemplo, esse jovem que pregou domingo passado aqui, o Tiago, né? Ele tem um chamado, ele entende isso está nele, um chamado para a obra missionária, e especificamente naquela região que ele escolheu para estar lá, no Iraque e tudo mais. É chamado de Deus.
O verdadeiro ministério, ele é muito difícil e humanamente impossível para aquele que não foi vocacionado por Deus. Tem que ser vocacionado por Deus. Então, aqui em 1 de Tessalonicenses, capítulo 2, Paulo apresenta uma série de coisas. Entre essas coisas que ele apresenta uma defesa sobre as acusações que os falsos mestres faziam à sua pessoa e ao seu ministério. E ele vai apresentar a sua defesa. Então, Paulo nos apresenta aqui, na verdade, nesse capítulo 2, é como se fosse um manual do ministro, tá? Ou um manual de um plantador de igreja. Então, ele apresenta algumas características para alguém que quer ser um plantador abençoado por Deus. Primeira característica, vamos lá no verso 1, capítulo 2, verso 1, diz assim: porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera. Presta bem atenção. A nossa estada entre nós não se tornou infrutífera. Realidades interessantes dessa questão do ministério aqui que a gente observa. Por exemplo, esse obreiro está observando aqui que ele deu frutos naquele lugar. O obreiro muitas vezes está sob constante avaliação. O obreiro vive constantemente sobre uma tensão espiritual, que ele precisa dar resultados, mostrar resultados. Ele precisa apresentar resultados. Então, algo que infrutífera significa algo que não produziu resultado. Mas ele mostra aqui, ele dizendo exatamente o seguinte, que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera. Está lembrado que eu li na parte inicial, na parte introdutória, capítulo 17 de Atos dos Apóstolos, dizendo que Paulo ficou lá por 3 semanas, pregou lá por 3 sábados, 3 semanas. E ali se mostrou diversas pessoas convertidas, não só alguns dentre os judeus, muitos dos gentios e algumas senhoras, algumas mulheres também, de certa forma, da boa sociedade, e também foram convertidas lá. Ou seja, produziu. Na estada de Paulo, a gente observa que nessa estadia de Paulo lá em Tessalônica, melhor dizendo, ela não foi vazia, não foi sem consistência, mas produziu grandes frutos espirituais. Olha que coisa boa. Então, uma das coisas que a gente observa, em primeiro lugar aqui, que esse verdadeiro currículo significa também resultados. O verdadeiro currículo de um pastor não são os cursos teológicos que ele fez. Tem muita gente que fica preocupado com diplomas, né? Quantos diplomas tem na parede, etc. Nada errado que o indivíduo estude muito até. Mas o verdadeiro reconhecimento exatamente são as vidas que ele ganhou para Cristo e aquilo que ele fez plantando igrejas e tudo mais. Aí é que vem o reconhecimento. No verso 2, vamos ver no verso 2. O verso 2 diz assim: mas, apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é do vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus para vos anunciar o evangelho de Deus em meio a muita luta. Paulo foi lá em Filipos, cidade anterior a essa Tessalônica, conforme está registrado no capítulo 16 de Atos, né? Atendendo certamente ao chamado que ele teve de Deus para passa a Macedônia e ajuda-nos. Então ele começou por lá. Muito bem, ele foi maltratado, foi ultrajado lá em Filipos, porém teve ousada confiança em Deus. Queridos e amados irmãos, ele trabalhou fortalecido pela confiança em Deus. E na obra missionária, Paulo sofreu por causa de muitos inimigos do Evangelho, da perseguição dos judeus, sofreu por causa das adversidades satânicas, da preocupação com os novos crentes, da dificuldade da vida, ele sofreu com tudo isso.
O reverendo Hernandes Dias Lopes, ele escreve sobre Paulo, escreve sobre diversas situações, inclusive também de Tessalônica. O reverendo Hernandes Dias Lopes, ele disse o seguinte, olha, Paulo foi perseguido em Damasco, rejeitado em Jerusalém, esquecido em Tarso, apedrejado em Listra, açoitado em Filipos, escorraçado de Tessalônica e Bereia, chamado de tagarela em Atenas e impostor em Corinto. Paulo enfrentou feras em Éfeso, foi preso em Jerusalém, acusado em Cesareia, enfrentou um naufrágio na viagem para Roma, foi picado por uma cobra em Malta e preso e degolado na cidade dos Césares. Paulo passou frio e fome, foi assaltado com varas e enfrentou perigos em rios, desertos e mares. Isso mostra para a gente que evangelizar e plantar novas igrejas é uma aventura, mas é uma aventura gloriosa e atribulada, Vamos continuar nos versos 3 e 4 agora, para dar continuidade no texto de 1 Tessalonicenses, versos 3 e 4, diz assim: pois a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar Ele o Evangelho, assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus, que prova o nosso coração. O que eu observo aqui neste detalhe, queridos irmãos? Paulo, como pregador, Paulo, como um líder plantador, ele é um homem, sem dúvida nenhuma, totalmente íntegro. Integridade. O que vem a ser essa palavra integridade? Integridade é o que você é. É o que você é e faz quando ninguém está te olhando. Tem gente que gosta de fazer as coisas bonitinhas na frente dos outros, né? Mas integridade é o que você é e faz quando ninguém está te olhando. Você é exatamente aquilo. Então, Paulo declara que a sua integridade pessoal, a sua integridade da mensagem que ele pregava era autêntica. Ou seja, a pregação de Paulo não era de mentira. Ele não procedia de engano, não procedia de erro algum. A palavra dolo que aparece aí, que vocês viram no texto aqui, a palavra dolo, é como se fosse uma ideia de colocar isca num anzol. Quem gosta de pescaria, como eu gosto de pescaria, né? A gente coloca a isca no anzol exatamente para atrair o peixe, né? Então, exatamente, tem muita gente que usa por aí esses meios de dolo, pregações que são cheias de dolo, que vivem prometendo coisas que não podem cumprir, não é? Nós estamos cheios disso por aí, de gente que promete cura, promete uma série de estabilizações financeiras, promete prosperidade. Isso é dolo, isso é palavra de engano. Infelizmente, os nossos dias estão assim, dessas situações que são totalmente desagradáveis aí, certo? Então, queridos, Paulo não pregava usando armadilhas, não pregava usando falsas promessas, ele pregava o que era real. Então a pregação de Paulo era pura, ele não estimulava a impureza. O evangelho é pregado e é chamado para uma santificação, para a pessoa viver uma vida de santificação. Terceiro, a pregação de Paulo era honesta, não visava de maneira nenhuma querer prejudicar as pessoas. Ele não prometia o que a palavra não autorizava, com o objetivo de ludibriar as pessoas. Como muita gente tem fazendo isso no dia de hoje, fazendo promessas para ludibriar as pessoas. Não é assim que deve ser feito, não é assim. No verso 4, que a gente leu aqui, a ênfase é que o ministério de Paulo foi um ministério autorizado e abençoado por Deus. A integridade de Paulo se revela
na maneira responsável que ele agia e pregava a palavra de Deus. A responsabilidade de ministrar, sabendo que Deus conhece e prova o coração. Por isso que cada pastor, e eu tomo essas coisas também para a minha vida, como uma espécie de, como diz o ditado, colocando a carapuça sobre a própria cabeça. Cada pastor deve avaliar o seu ministério à luz da integridade. Integridade de caráter, integridade na motivação, integridade nos objetivos. Qual é o propósito, qual é a intenção, qual é o objetivo? Integridade na pregação da palavra, integridade na própria metodologia, integridade na relação pastoral com as pessoas e tudo mais. Como isso é necessário. A gente vê esses exemplos na vida de Paulo e, sem dúvida, esses exemplos são para a gente observar e tê-los também como exemplos para cada um de nós. Mas vamos dar continuidade no texto, porque o relógio não para, né? Então vamos dar. Versos 5 e verso 6 diz assim: a verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuitos gananciosos. Deus disto é testemunha. Também jamais andamos buscando glória de homens, nem de vós, nem de outros. E aqui que a gente observa nesse texto, Paulo está sendo, de certa forma, humilde. Ele, como exemplo de líder espiritual, de plantador de igreja, está agindo com humildade aqui. Ou seja, o ministério, nenhum ministério na questão de líder espiritual deve ser usado para promoção pessoal. Nunca. Tudo que eu faço, tudo que precisa ser feito é para a glória de Deus. Estou me lembrando de Tiago, domingo passado, falando exatamente isso. Faça isso para a glória de Deus, para a glória de Deus. E o método de Paulo era tão puro quanto o seu motivo. Ele pregava a palavra de Deus no poder do Espírito Santo e ele dependia dos resultados divinos. Ele era dependente de Deus. Então aquela história de bajulação, ganância, ele se refere a isso, né? Glória dos homens, são desejos da velha natureza, que ficou lá atrás. Uma pessoa convertida não precisa ficar dependendo de bajulação, de elogios, de nada disso. Pastores e plantadores de igreja precisam ser exatamente nisso que Paulo está sendo aqui, humilde. Não se planta a igreja para a nossa glória, mas para Deus, para que Deus seja glorificado em tudo. Esse é o propósito de se plantar numa igreja. Então Paulo via o seu ministério como uma obrigação a cumprir. Ele tinha que fazer isso. Em certa ocasião ele disse assim, ai de mim se não pregar o evangelho. Né? Lembra dessa expressão de Paulo? Ai de mim se não pregar o evangelho. Ele se via como um servo, e todo servo é apenas um instrumento do seu Senhor. Ele vai fazer aquilo que o seu Senhor manda fazer. Então o esforço de se plantar, de se regar, só se alcança resultados se Deus der o crescimento. Então logo então, queridos, nós não somos nada nesse processo, nada. Por isso é bom que sejamos humildes. Se alguma coisa houve de resultados, etc., na nossa vida, sobre algum trabalho que aconteceu, a glória é de Deus. A glória é de Deus. Em determinado momento da palavra é usada essa expressão, que o plantar e regar não terá sucesso se Deus não produzir o crescimento. Precisamos nos humilhar e aprender que sem Jesus não podemos fazer. Sem Jesus não dá. Me lembro até que havia uma canção muito antiga, né? Que dizia exatamente essa expressão, sem Jesus não dá, sem Jesus não dá. Não dá mesmo
para fazer nada sem Jesus. Vamos continuar. Agora eu vou fazer uma esticada aqui do verso 7 até o verso 12. Capítulo 2, de 7 a 12, diz assim: embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção, todavia nos tornamos carinhosos entre vós, qual ama que acaricia os próprios filhos. Assim, querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida. Por isso que vos tornastes muito amados de nós. Porque vos recordais, irmãos, no nosso labor e fadiga, e de como noite e dia labutamos para não vivermos à custa de nenhum de vós, vos proclamando o Evangelho de Deus. Vós e Deus sois testemunhas do modo porque piedosa, justa e irrepreensivelmente procedemos em relação a vós outros que credes. E sabeis ainda de que maneira, como pai a seus filhos, a cada um de vós, exortamos, consolamos e admoestamos para viverdes por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Alguma coisa interessante aqui, nesse texto, nessa passagem aqui do verso 7 ao verso 12. Olha só. Não dá para ninguém trabalhar como um líder espiritual, realizarmos um ministério de evangelização, plantação de igreja e tudo mais, se não nos envolvermos com afeto, afetivamente. Não há ministério sem amor a Deus e às pessoas. Ministrar é amar, é amar. Me lembro de um fato acontecido da minha história de vida aí. O bom da gente viver mais tempo do que muitos mais novos, que a gente tem experiências para contar, né? Na minha experiência como cristão, a oportunidade que eu tive de plantar uma determinada igreja lá em Nilópolis, né? A região lá do município de Nilópolis. E eu me lembro de uma circunstância, quando eu estava para sair de lá e vir para a Volta Redonda, relembrando que eu trabalhei como plantação de igreja sem ser pastor. Então, estou querendo dizer o seguinte: você não tem que ser pastor. Você não tem que ser pastor. Mas eu era presbítero, viu? Eu era presbítero e trabalhando, resolvemos plantar uma igreja e conseguimos muito trabalho com a ajuda da minha esposa também. Trabalhamos muito e conseguimos deixar uma igreja plantada lá num bairro chamado Cabuís, o nome do bairro lá. Aí quando eu estava para vir para cá, outra pessoa ia ficar no meu lugar, me substituir, um outro irmão. Ele: como é que eu faço? Como é que vai ser? Eu falei: irmãos, presta atenção, é só você amar as pessoas, ame as pessoas, sinta-se amado e ame essas pessoas, para que certamente vai dar certo. Se você tiver amor pela causa, vai dar certo. Aqui Paulo fazendo exatamente isso. Paulo está demonstrando exatamente isso aqui, quando ele está escrevendo aos Tessalonicenses, ele está demonstrando o amor que ele tinha. Quando ele se refere aqui no início, aqui nos versos de 7 a 9, ele fala exatamente desse amor que ele tinha, como se fosse uma mãe. A figura da mãe aparece em 3 situações aqui. Primeiro, mãe não tem salário. Temos aqui algumas mães aqui. Você ganhou algum salário para ser mãe? Mãe não tem salário, mãe trabalha por amor. O salário da mãe é a felicidade do filho, não é verdade? O salário da mãe é a felicidade do filho. Agora, mães são carinhos, afetos, e tudo isso desinteressado. Muitas vezes os filhos não retribuem, né, com todos os carinhos, etc., que as mães dão, mas você não deixa de querê-los, de acariciá-los, de desejar acariciá-los. Ou seja, a mãe realiza
dando amor, dando amor. Mãe é sacrifício, ou a disposição de morrer até pelo bem dos seus filhos. Na verdade, quem ama se sacrifica pela pessoa amada. Paulo usou essa metáfora aqui dizendo para expressar o amor dele pelo pessoal de Tessalônica que lá estava. Mas ele não usou só a metáfora da mãe, ele usou também a metáfora do pai. No versos de 10 a 12, aí ele está explicando isso daí. A figura do pai aqui mostra também algumas lições. Temos aqui alguns pais aqui também presentes. Pai precisa ser o exemplo ou o modelo que o filho deve seguir. De alguma maneira, os filhos sempre acabam imitando os pais em algumas coisas. E Paulo se colocava de maneira irrepreensível como um exemplo a ser seguido. Portanto, pai, preste atenção, você que nos ouve aí pela internet, pai, você tem que ser exemplo a ser seguido. Isso é interessante de observar, porque o pai é fonte de ensino, o pai é fonte de orientação para o filho. Quando essas coisas não acontecem, quando o pai não está servindo de exemplo para o filho, quando o pai deixa de ser autoridade, sacerdote do seu lar, isso altera as circunstâncias da família, com certeza. Estou tratando aqui, na verdade, da carta de Paulo aos Tessalonicenses, mas algumas lições aqui são de caráter familiar também, né? Embora Paulo está aqui, estou usando o exemplo de Paulo para mostrar como ele amava, como se fosse um amor de mãe, como se fosse o amor de pai, que vivia dando exortações, admoestações, ou seja, tudo isso fazia parte da estratégia de educar os seus filhos espirituais ali. Então é isso que a gente tem que aprender nessa circunstância também. Não é só olhar para a carta e verificar questões históricas, mas é pregar da carta exemplos para o nosso viver no dia de hoje também. Não é? Então, vamos lá, vamos caminhar do verso 14 até o verso 16. Eu vou pular aqui o verso 13. Não, vamos no 13 também. 13 até o 16, desculpe. Verso 13, outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus. É que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouviste, que é de Deus, acolheste não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, o qual com efeito está operando eficazmente em vós os que credes. Tanto é assim, irmãos, que vos tornastes imitadores das igrejas de Deus existentes na Judéia em Cristo Jesus, porque também padeceste da parte de vossos patrícios as mesmas coisas que eles, por sua vez, sofreram dos judeus, os quais não somente mataram o Senhor Jesus e os profetas, como também nos perseguiram e não agradam a Deus e são adversários de todos os homens, a ponto de nos impedirem de falar aos gentios, para que estes, sendo salvos, a fim de irem enchendo sempre a medida de seus pecados. A ira, porém, sobreveio contra eles definitivamente. Muito bem, Paulo era um ministro da palavra. A igreja havia sido fundada sobre a palavra de Deus, né? E a mesma palavra que gera a vida, mantém e sustém, sem dúvida nenhuma, a vida de um cristão. Por isso, todo plantador de igreja é um semeador da palavra, não dos seus pensamentos, mas da palavra de Deus. Ele precisa ensinar a palavra. Então observe que Paulo, ele faz algumas coisas interessantes aqui nesse momento. Eles ouviram a palavra de Deus, reconhecendo a sua inspiração plenária, verbal,
A Escritura foi reconhecida como revelação escrita de Deus. Nós estamos aproveitando esse novo trimestre com essa nova revista, né, de Escola Bíblica Dominical. Aliás, se algum dos presentes aqui ainda não pegou a sua revista de Escola Bíblica Dominical, ela está disponível ali na recepção, tá? E ela vai tratar exatamente sobre a Bíblia, aliás, o título da revista é A Bíblia que Jesus usava. Mas que Bíblia que Jesus usava? Já pensou sobre isso? Qual é a Bíblia que existia na época de Jesus? Na época dos apóstolos? Eram os escritos do Antigo Testamento. Eram os escritos do Antigo Testamento, que eram aqueles pergaminhos, enrolos, etc. Eles se baseavam em tudo aquilo, ou seja, esses irmãos aqui, de maneira semelhante, eles acolheram a palavra de Deus no coração. Assim como o solo recebe a semente, né? E no ato da nossa conversão, quando a semente ela é colocada num solo fértil, ela vai produzir, aí a palavra produz vida. Ontem eu tive a oportunidade de ser entrevistado, eu e minha esposa, não sei se algum dos presentes chegou a assistir, mas alguns lá disseram, a senhora assistiu, né? Então, eu tive a oportunidade de ser entrevistado e dando um testemunho exatamente o seguinte, foi a palavra de Deus que penetrou no meu coração, e foi aquela palavra que fez algo maravilhoso em mim. E me lembro de uma pergunta feita lá pelo mediador, que era o presbítero Joel, e disse assim, perguntando para a minha esposa Imógene, né, se eu tinha sido convertido através dela. Ela disse assim, não, foi o Espírito Santo que converteu. Brilhante a resposta da minha esposa, né? Foi muito boa. Quem converte a gente, na verdade, é o Espírito Santo. Na verdade, cada um tem a sua experiência especial, não é, presbítero Manuel? Só tem uma experiência de um encontro com Deus através de um filme que o senhor viu, não foi isso mesmo? Que impactou a sua vida, não foi isso mesmo? Né? Exatamente. Então, ou seja, mas sem dúvida nenhuma, sem a palavra de Deus, mas o Espírito Santo age através da palavra de Deus, né? Aliás, a palavra foi inspirada por ele. Então Paulo está valorizando aqui nesse texto que aqueles irmãos aprenderam da palavra, eles praticaram a palavra, eles passaram a agir de acordo com os princípios da palavra de Deus. Paulo está elogiando os Tessalonicenses. Então, é a fusão entre a fé e obras. Isto é, eu creio. E se eu creio, há um passo a dar a partir do momento que você diz que crê. Se eu creio, eu tenho que agir, eu tenho que obedecer. Não basta você dizer que crê, mas não tomar uma atitude. É preciso obedecer. Às vezes eu, como pastor, não deixo de vez em quando fazer, ainda que não sendo um apelacionista, né? Mas de vez em quando faço alguns apelos com o público que está por aqui. E meus apelos são exatamente para colocar e fazer a pessoa despertar pelo interesse de um evangelismo direto, interesse de pronunciar-se realmente diante de Deus, confessar a Jesus como Senhor e Salvador, como é necessário isso. E nessas circunstâncias que a gente observa, dessas coisas todas que vão acontecendo, a gente observa que é o Espírito Santo quem vai tocar. Mas tem gente que fica ali assistindo o tempo todo sem manifestar-se. Mas a palavra de Deus, se você não confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador, não será salvo. A palavra de Deus diz, aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Palavra de Jesus Cristo sobre isso. Esses irmãos de Tessalônica, eles foram perseguidos, conforme o texto que nós lemos aqui, e sofreram por causa da palavra de Deus. Sofrimento, perseguição, isso faz parte da vida cristã. Vocês já ouviram
algumas vezes essa expressão. A vida cristã, sem dúvida, não é um mar de rosas, com tudo facilitado. Não é. Podemos muito sofrer tribulações, perseguições, provações, isso pode acontecer. Aqueles irmãos de Tessalônica, eles sofreram também. E Paulo ali estava encorajando nesse texto aqueles irmãos aflitos, mas garantindo a eles que as suas experiências, mesmo nesses momentos de aflição, de dificuldade, da verdade não eram novas, nem isoladas. Alguns outros irmãos da igreja lá da Judéia já tinham experimentado também isso. Então, se alguém está sofrendo, fique sabendo que outros irmãos seus também já sofreram com isso. Então, aguenta firme, irmão. Porque a nossa circunstância está olhando lá adiante, para o final. Lá no final, eu sei como vai acabar a minha história. Amém. Eu sei como vai acabar a minha história. Mas até que chegue lá no final, algumas coisas podem acontecer no meu viver aqui. Mas eu sei como eu vou acabar. Eu vou acabar lá na glória, junto com o Senhor Jesus. Amém? Amém. Vamos ao final. Vamos ao final. Dos versos agora 17 ao verso 20, para a gente terminar. Ora, nós, irmãos, orfanados por breve tempo de vossa presença, não porém do coração, com tanto mais empenho diligenciamos com grande desejo em ir ver-vos pessoalmente. Por isso, quisemos ir até vós, pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas duas. Contudo, Satanás nos barrou o caminho, pois quem é a nossa esperança ou alegria ou coroa em que exultamos na presença do nosso Senhor Jesus em sua vinda? Não sois vós? Sim, vós sois realmente a nossa glória e a nossa alegria. Nesse finalzinho aqui, a gente observa algumas coisas interessantes aqui nesse detalhe que Paulo vai colocando aqui. As experiências de vida pastoral, a gente entende muito bem o que Paulo está querendo dizer. Primeiro que há de certa forma, uma frustração em não poder estar junto das ovelhas, quando o seu caminho foi barrado por Satanás. Ele se referiu a isso aqui. Não é bem encaixado, mas eu vou falar assim mesmo. Interessante, quando eu tiro meus tempo de férias, longe da igreja, etc. e tal, é um tempo de férias, mas na verdade é um tempo que fico com saudade de voltar e ver os irmãos. Esses tempos de isolamento que nós ficamos, esses meses todos, os irmãos me viam por causa das transmissões pela internet, mas eu não via os irmãos. Eu não via os irmãos. E como isso é terrível, ruim para mim, enquanto pastor, precisava ver os irmãos. Porque ficar pregando para aquela câmera lá, falando para aquela câmera, eu não vejo a reação da câmera. Mas quando eu falo com os irmãos, eu vejo a reação dos irmãos, reação das suas emoções, nas suas expressões, e isso é interagir com os irmãos. Então, queridos, é uma frustração quando o pastor não está junto das suas ovelhas. É frustração. Segunda coisa que o texto me ensina aqui, que existe uma recompensa. Existe uma frustração, mas existe uma recompensa. A recompensa é que os nossos filhos espirituais, quando a gente os vê, eles são recompensa e eles são, sem dúvida, alegria, como ele disse aqui. E terceiro, a esperança de todos nós é sabermos que um dia, conforme eu disse aqui ainda há pouco, todos nós, salvos em Cristo, estaremos juntos lá na glória com o Senhor. Alguns de nós
chegarão na frente dos outros, não é? A Bíblia diz que os nossos dias estão contados quando nenhum deles havia ainda. Deus já contou os nossos dias. Pode ser que eu vá hoje. Pode ser que alguém aqui vá, né, antes de mim. Mas na verdade é que esses dias que estão contados, na verdade, é saber que lá na glória nós veremos os nossos queridos lá. Bom saber essas coisas aqui, queridos e amados. Vou terminar, o nosso horário está se esgotando. É bom saber que o povo de Deus será recompensado com a presença gloriosa do Senhor quando chegar lá. Queridos, nós vamos encerrar nosso trabalho aqui com uma oração. Eu vou ter 2 tipos de orações aqui, tá? Eu estou recebendo pedidos de oração que veio através da internet, o Gessé veio trazer aqui, e a gente precisa orar por essas pessoas. Eu vou ter um momento de oração, lembrando das seguintes coisas. Olha, eu até anotei aqui no meu papel para eu não esquecer. Lembrar de orar pela Jamile e a Lorena. Lorena nasceu, foi segunda-feira, né? Nasceu na segunda-feira. E a Jamile, a mamãe da Lorena. A Lorena não está muito bem. A Lorena vai precisar ficar um tempinho lá no hospital, tá bem? Na mesma circunstância, eu quero orar também pela mamãe Juliana, esposa de Paulo Vitor, que nasceu também o filhinho Isaac, que ainda está também no hospital, carecendo de cuidados. Precisamos orar também pelos presbítero Iraci. Já expliquei aqui as condições do presbítero Iraci. E chegou pela internet os seguintes motivos de oração: por Renata Portes, questão de enfermidade. Também por Helena Isabel, que se queimou com água fervendo, que é uma queimadura de 2º grau. Aqui, chegou aqui pela internet esse pedido de oração aqui. Nós vamos orar e logo após a oração estaremos encerrando, e eu quero assim agradecer a você que nos acompanhou pela internet, que nos acompanhou aí através de Facebook, YouTube, ao mesmo que você continue na sequência dos nossos estudos. Hoje nós terminamos o capítulo 2 da carta de Paulo aos Tessalonicenses, a primeira carta. Se Deus permitir, na semana que vem, a gente inicia o capítulo 3, tá bom? Muito obrigado pela sua assistência, viu? Muito obrigado. Então, nessa oração, estaremos incluindo essas pessoas que aqui foram citadas, e assim logo em seguida estaremos encerrando, tá bom? Vamos ficar de pé nesse momento de oração? Tem o presbítero Manuel está me lembrando aqui do nosso querido Niltinho, né? O Niltinho também falou comigo hoje, anteontem, aliás, foi ontem, falou comigo, ele está com um estado gripal também. Ele até viria pregar nesse próximo final de semana. Eu disse a ele que ficasse lá, porque não é bom vir no estado gripal. Essa aí é outra pessoa que você está se referindo, né? Seu tio, né? O Niltinho, seu tio. É que o Manel está de máscara aqui, aí eu fico com dificuldade de entender. O seu tio, Sebastião. Tá bem, então vamos orar. Seu Sebastião também. Nosso Deus, nosso Pai querido, graças te damos. Podemos ter tido esse privilégio de ter a exposição da Tua palavra aqui neste lugar, explicada, detalhada, de maneira que eu creio, ó Deus, que realmente a Tua palavra é viva e eficaz, que é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Que é a Tua palavra que vai fazer diferença na vida da gente. Ó Deus, a nossa esperança é que isso esteja alcançando vidas para que aprendam a confiar na Tua palavra e nos Teus propósitos. Tu que és grandioso Senhor, soberano Senhor, sobre tudo e sobre todos, eu coloco diante da Tua presença essas vidas que aqui foram mencionadas como carentes da intervenção divina. Lembro aqui, Senhor, da Juliana com seu pequeno Isaac. Lembro, Senhor,
da Jamile com a pequena Lorena. Lembra, Senhor, do Iraci, presbítero Iraci. Lembra, Deus, da Renata Portes, que também nós não conhecemos, mas certamente Tu conheces. Te rogo também pela Helena Isabel, ó Deus, que o Senhor continue agindo, confortando, que o Senhor continue agindo, trazendo restauração dessa vida, considerando que queimadura é algo muito doloroso. Rogo ao Senhor pela vida do Sebastião, tio do presbítero Manuel, que o Senhor esteja visitando estas pessoas com graça, bondade e misericórdia, agindo, Senhor, segundo o Teu querer, segundo a Tua boa, perfeita e agradável vontade. A nossa vontade, Senhor, é que todos sejam curados imediatamente. Mas eu sei que Tu usas os médicos, os enfermeiros, os remédios, são tudo instrumento das Tuas mãos para promover o bem dessa gente que aqui foi colocada. Assim, graças Te damos por esses momentos que aqui passamos. Leva a gente de volta aos nossos lares em paz e em segurança e despede-nos assim com a Tua bênção. Povo de Deus, chamados para a salvação em Cristo Jesus, receba assim a bênção do Senhor. Que a graça redentora, única e suficiente vinda através de Jesus Cristo, que o grandioso amor do Pai, como também as ternas consolações do Espírito Santo de Deus, repouse sobre os eleitos de Deus, os que estão presentes neste lugar e aqueles que estão espalhados pela face da terra. Seja assim hoje e para todo sempre. Amém e amém. Deus vos abençoe da cabeça aos pés. E muito obrigado.